Olá, nesse tutorial estarei ensinando a vocês como ativar o módulo SSL no servidor Apache 2 no Linux do Ubuntu. Certo? A primeira coisa a se fazer, vamos abrir o terminal. Eu vou aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o módulo de SSL, tá? E ele vem como um pacote standard no Ubuntu, então a gente simplesmente precisa ativar esse pacote utilizando o comando a2-mod SSL. Só com esse comando já ativamos o módulo de SSL no servidor. Ele vai pedir a gente para reiniciar a parte 2, só que eu não vou fazer isso agora, porque ah, normalmente existem alguns erros, porque você precisa configurar o SSL primeiro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Certificado SSL, normalmente você pode comprá-los de autoridades reconhecidas pelos navegadores, ou você pode criar um self-signed, que é um certificado assinado por você mesmo. Tá? Ele não é reconhecido por todos os navegadores, obviamente, é, mas ele vai fazer o papel correto dele, que é criptografar os dados entre o cliente e o servidor. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar agora o nosso certificado e a nossa chave. Para isso existe o comando básico que é fornecido pela OpenSSL para criar e gerenciar certificados, chaves e esse tipo de coisa. Então, o comando é OpenSSL, certo? Eu vou dar um hack, que esse comando aqui especifica que eu vou estar fazendo a solicitação de um certificado digital, que é um modelo chamado X.509, que é uma infraestrutura de chave pública padrão, que é o SSL adquire, que o SSL usa. Então, nós vamos estar utilizando esse tipo de infraestrutura. Traço X509. Esse comando aqui vai estar especificando que nós queremos fazer um certificado assinados por nós mesmos, ou seja, um self-signed certificate, ao invés de criar um request de certificado, que seria solicitar um tipo de certificado, certo? Próximo comando seria o nodes. Esse comando ele diz para o OpenSSL que a gente não quer criar uma segurança com chave com palavra passe, tá? Porque se eu tenho uma palavra passe no meu servidor SSL, toda vez que o Apache for inicializar, ele vai pedir essa chave, essa senha, então ele não vai poder inicializar automaticamente, tá? Para esse teste aqui, eu vou estar colocando como nodes. Ele não vai pedir senha, ele vai pedir o certificado e a chave. Days 365 identifica que o nosso certificado vai valer por um ano, 365 dias, certo? E o comando agora new key. Esse comando aqui, na verdade, é um new key RSA 2048. O que esse comando faz? Essa opção ela vai criar uma solicitação de um certificado com uma nova chave privada ao mesmo tempo. Isso é necessário porque nós não criamos uma chave privada antes, tá? Nós vamos criá-la agora. A parte RSA 2048 fala para o OpenSSL criar uma chave com um tipo de criptografia RSA que seja de comprimento de 2048 bits, certo? Aí nós vamos especificar aqui keyout e out. E o que é o keyout? Keyout é o parâmetro que define um arquivo de saída para a chave privada que será gerada. Então, nesse exemplo aqui, eu vou salvar ele na pasta do Apache. Apache 2 barra SSL barra Apache. Essa pasta não existe ainda, eu esqueci de criar. Deixa eu copiar esse código aqui. Copy. Antes de rodar esse comando, antes que eu me esqueça, vamos criar a pasta que vai guardar os nossos certificados. Apache 2 barra SSL. Tá? Após criarmos a pasta, certo, após criar a pasta, vou estar indicando aqui no meu keyout o arquivo de saída da chave. Vou chamar de apache.key. E o arquivo do certificado
que eu vou salvar na mesma pasta como apache.crt, que é a extensão do certificado. Então, /etc, apache 2, crt. Esse comando gerou a nossa chave RSA, nossa chave privada de criptografia, e ele vai te fazer alguns questionários que são informações que fazem parte do certificado, são atributos do certificado. Então começa pelo país, estado, cidade, o nome da sua organização, a seção da organização, e aqui é um ponto importante, aqui que você define o domínio do seu certificado. Então aqui normalmente você vai colocar qual é o seu domínio, por exemplo, seusite.com.br. Nesse exemplo eu vou estar utilizando só local, então eu vou colocar uma IP interna, que é o IP que está configurado para o serviço da Apache 2, e um e-mail. Certo, criei já a minha chave privada de criptografia de dados, RSA 2048, e criei o certificado SSL, que é o apache.crt. O que a gente precisa fazer agora é configurar o Apache para usar o SSL, porque por enquanto ele continua na configuração padrão dele, o acesso via HTTP. Tá? Tanto que se eu voltar aqui para o meu acessar a minha página lá, você vai ver aqui que ele continua como acesso normal HTTP sem nenhuma mudança, certo? Tá. Qual que é o próximo passo? Nós vamos a configuração da Apache 2 é baseada em um arquivo chamado default.conf, certo? E, ao invés, nós vamos basear a nossa configuração no arquivo default.ssl. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é editar esse arquivo. Então, vamos dar um sudo gedit apache 2 sites available default.ssl. Esse arquivo aqui que define como o Apache vai utilizar a conexão SSL. Então, o que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar essa porta. Essa aqui é a porta de listening, né? É a porta que vai ouvir. No caso do meu servidor aqui, eu estou com a porta configurada 27031. O server admin é o mesmo que você colocou no certificado, ou seu e-mail, tanto faz. Tá? E quais outras informações nós precisamos colocar aqui? Server name, que vai ser o seu domínio. Lembrando que eu estou usando local porque eu quero fazer um teste local só. Server alias costuma ser tipo www.seusite, no meu caso, continua sendo só meu IP interno. E aqui embaixo, no SSL Certificate File e Certificate Key File, nós vamos especificar o endereço dos arquivos que criamos. Então, para o Certificate File, que é o arquivo de certificação, nós criamos o Apache 2 /apache.crt. E para o Certificate Key File, nós criamos o apache.key, que é a chave de criptografia privada. Tá? Que só o servidor vai ter. Legal, acredito que não tem mais nada para a gente modificar aqui, né? Não esquece de deixar essa linha de comando SSL Engine On, que significa que vai habilitar o SSL. Eu vou salvar aqui em alto, só um detalhe, aqui em Document Root, que ele especifica qual o caminho dos arquivos web que você vai estar hospedando no seu servidor vai aparecer na internet. Eu vou mudar aqui para uma pasta nova, tá? Vou criar uma pasta nova chamada SSL_HTML, para podermos fazer esse teste sem impacto no que eu já tenho aqui. Então eu vou salvar esse arquivo de configuração. Voltei para o meu Linux. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso definir esse arquivo default SSL como arquivo padrão de configuração da Apache 2. Para isso, nós vamos usar o comando sudo a2 ensite default ssl-conf. Certo? Agora ele vai pedir de novo, novamente, para reiniciar meu Apache 2. Tá? Eu ainda não vou iniciar meu Apache 2, porque precisa fazer mais uma configuração. Aqui nós vamos ter que editar, no meu caso pelo menos, o arquivo de configuração de portas do Apache. Aqui nós temos, se o módulo, if módulo for SSL módulo, ou seja, módulo de SSL, eu quero que meu Apache
escute a porta 27031, que foi a que eu configurei no arquivo de SSL. Tá? Então, temos que fazer... A porta daqui tem que bater com a porta de lá, senão na hora que você for iniciar o serviço ele vai dar erro. E era isso que eu estava esperando para reiniciar o serviço. Então agora eu vou reiniciar o serviço do Apache, sudo service apache 2 start. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ocorreu um erro. Tá. A pasta document root SSL HTML não existe. Beleza, eu esqueci de criar essa pasta, justo. Vamos criar a pasta nova. Var. Certo, criei a pasta, vou reiniciar o serviço novamente. Qual que é o problema agora? O arquivo de chave de segurança certificado não existe. Tá, eu coloquei o endereço errado, eu coloquei um monte de barra etc. Então, é só eu voltar no arquivo de default SSL conf. Aqui faltou um barra. Provavelmente foi isso. Vou salvar e reiniciar novamente. E tá no ar. Meu servidor Apache que foi inicializado com sucesso. A minha pasta do SSL... A minha pasta SSL não tem nada, então eu não consigo abrir ela ainda, essa SSL HTML. Eu vou criar um arquivo PHP aqui bem rápido, para a gente testar. Tá bom? Então, como essa pasta foi criada com root, vou ter que criar um aqui. Sudo. Vou entrar na pasta do... E vou criar aqui o meu arquivo index.php. Tá? Um arquivo qualquer web. Certo? Então aqui não tem nenhum segredo. Eu vou acessar agora a minha página. Lembre que a porta que eu configurei foi a 27030. A padrão é a 443, você pode configurar isso. Depende da porta que você escolher. No meu servidor eu liberei essa porta. Então, como a gente vai acessar? Eu vou acessar aqui 192.168.0.111, que é o IP meu interno aqui do Apache. 2.27031. Opa, vamos lá. O que aconteceu aqui? Bad request. O seu navegador mandou uma solicitação para o servidor que não pôde ser entendida. Razão. Você está tentando conversar com HTTP puro em um servidor com SSL habilitado. Ou seja, a nossa segurança já funcionou. Para acessar a nossa página aqui, nós temos que colocar https no começo da URL. E você viu que ele funcionou. O que é essa mensagem de erro? Essa conexão não é confiável. Por quê? Certificados SSL normalmente elas precisam ser emitidos por autoridades conhecidas. Tá? Você compra esses certificados, não é uma coisa que você faz localmente. Nesse exemplo aqui nós fizemos localmente, né? Fizemos um self-signed certificate e o Firefox aqui não tem nenhum certificado cadastrado nele que entende que reconhece esse certificado como um certificado confiável, porque fui eu que fiz. O que a gente vai fazer aqui? Eu entendo o risco, adicionar exceção. Tá? Então, se você ver aqui status do certificado, clicar em View, você vai conseguir ver a criptografia do nosso certificado e os dados que a gente colocou na hora que nós criamos o arquivo de certificado, que é o nome da organização, a área e alguns detalhes relacionados ao nosso certificado, tá? Não sei, aqui, ó. Você consegue ver o e-mail, o IP, todas aquelas informações que pediram na hora de criar o arquivo certificado SSL, correto? Eu vou adicionar essa exceção, tá? E vá lá, temos o nosso site aberto com SSL. O que eu quero mostrar para vocês? Qual que é a principal diferença? O HTTPS agora ele está trabalhando com segurança na camada 4, SSL TLS. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá vendo? Esse site está com detalhes técnicos, conexão criptografada, tá? Com
em criptografia de alto nível. Tá vendo? TLS, Transport Layer Security, RSA com AES, 128-bit key, ou seja, você está protegido. Tenha certeza disso. Pelo menos bem mais protegido do que em uma conexão HTTP comum, sem qualquer tipo de criptografia. O que eu quero mostrar? Aqui eu vou dar um F12 e vou ativar o modo developer do Firefox. Eu configurei esse texto em um botão submit. Eu vou colocar aqui teste, tá? Eu vou dar um submit query. Se eu abrir aqui minha request, minha solicitação, em parâmetros, por exemplo, você vê aqui que mesmo utilizando o método post, tudo que você digita é passado por parâmetro dentro da request. Tá, então digamos que tem alguém com Wireshark capturando os pacotes na sua rede, alguém com Sniffer capturando pacotes na sua rede. Essa solicitação que você criou vai passar por servidores de proxy, etc. Se você tem um Sniffer na sua rede, ele vai capturar esse pacote. E em uma conexão HTTP comum, ele vai conseguir ler isso daqui. Ele vai conseguir ler exatamente o cabeçalho do seu request, quais são os parâmetros da sua request. Ou seja, imagina que você está fazendo login em um site de usuário e senha. Você vai ter aqui o seu usuário e sua senha, amostra pro usuário, pro cracker, pro sniffer, na verdade, né? E o que essa conexão HTTPS vai fazer? Ela vai criptografar todos os dados de conversação entre o cliente e o meu servidor Apache 2. Ou seja, ninguém que estiver no meio vai entender, porque vai estar criptografado com aquela chave RSA que foi configurada. Somente o cliente e o servidor. O cliente tem a chave pública, que é o certificado no navegador. Ele vai fazer a solicitação do servidor, o servidor vai ter a chave privada, as informações vão ser descriptografadas e criptografadas e eles vão se entender. E qualquer pessoa no meio desse caminho não vai conseguir entender qualquer tipo de request, qualquer tipo de solicitação que está ocorrendo na comunicação entre o cliente e o servidor. Aqui no Firefox você consegue ver o dado que eu informei não criptografado, porque trata-se de uma aplicação local. Tá? Quem fez essa request fui eu, então eu consigo ver o que eu fiz. Mas digamos que você tem algum sniffer na rede capturando seus pacotes, ele não vai conseguir ver essas informações, ele só vai ver os dados criptografados. E aí ele vai precisar. A única maneira dele conseguir ler o seu pacote vai ser descriptografando. Aí aquela chave RSA de 128 bits. Tá? Então vai ser um desafio a mais para ele. Tá? E esse daqui é um tutorial básico de como ativar o SSL, TLS, né? Que é o TLS Transport Layer Security, que é a segurança na camada de transporte. Então, transporte informações entre cliente e servidor, passa pelo protocolo SSL TLS encriptografado, para garantir que ninguém consiga acessar essa informação, nenhum middle term consiga acessar essa informação entre os dois pontos de comunicação, certo? Então, espero que tenha ficado bem claro isso. Obrigado, até a próxima.